Hoje, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, o AVC, uma condição que atinge milhares de pessoas todos os anos e os sinais precisam ser reconhecidos rapidamente para salvar vidas. Para nos ajudar a entender melhor o que é o AVC, como preveni-lo e o que fazer em casos de emergência, nós convidamos o médico Igor Bessa, neurologista. Doutor Igor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui contribuindo para a gente aumentar o conhecimento sobre essa doença tão prevalente e tão importante. Doutor Igor, direto, o que é exatamente um acidente vascular cerebral e como é que ele acontece? O acidente vascular cerebral, ele acontece por conta da interrupção do fluxo sanguíneo em um vaso de dentro do cérebro. Ele pode acontecer de duas maneiras, o AVC isquêmico ou o AVC hemorrágico. O isquêmico ele é responsável pela grande maioria dos casos, em torno de 70% a 80%, e ocorre por conta da formação de uma placa ou de uma obstrução por um êmbolo em um vaso intracraniano. Já o AVC hemorrágico ele ocorre por conta da ruptura de um vaso causando um sangramento intracraniano, ambos levando à lesão neuronal por conta da interrupção do fluxo sanguíneo. Doutor Igor, o que é que nós podemos falar para o ouvinte, quem está assistindo a essa nossa entrevista pelo YouTube, quais são os tipos de AVCs mais comuns e quais são as diferenças principais entre esses tipos? Os dois mais comuns são os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos, né? O que a gente tem de principal comorbidade para ambas as etiologias seria a presença de comorbidades como a hipertensão. Então, a gente tem que entender a importância do AVC pela grande prevalência, né? A gente estima que cerca de 1,2 milhões de casos aconteçam anualmente no mundo inteiro. E é a segunda causa principal de morte, de óbito no mundo, atrás apenas do infarto, né, do infarto agudo do miocárdio. As duas no mesmo espectro da doença, que também estão relacionadas a comorbidades similares. Novamente, hipertensão, mas também diabetes, tabagismo, idade avançada e hábitos ruins como sedentarismo, insônia, dentre outros hábitos que vão aumentar o risco cardiovascular. Agora, doutor Igor, como é que identifica que uma pessoa está passando por esse tipo, por um AVC? Qual é o sinal de alerta? Que quem está acompanhando a pessoa, algo está errado naquele momento. O que a gente fica atento é pela presença de um sintoma neurológico agudo, ou seja, um sintoma neurológico que aconteceu de maneira súbita. Nós observamos alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, alteração da fala. Então, a gente pede para o paciente falar e ele tem alguma alteração, seja na articulação, que a gente conhece popularmente como uma fala embolada, ou a dificuldade de encontrar palavras. A gente também observa a simetria da face. Então, a gente pede para o paciente sorrir. Quando a gente observa esse desvio do sorriso ou alguma assimetria de um lado da face, a gente também vai ficar atento como possibilidade de um sintoma relacionado a AVC. E outros sintomas que podem acontecer são diminuição de força de um braço, de uma perna, geralmente de um lado inteiro, que a gente chama de déficit motor de imediato, ou alteração de sensibilidade, como dormência ou uma sensação de formigamento. São geralmente sintomas que a gente mais vê. Mas outras coisas podem acontecer, como, por exemplo, visão dupla, incoordenação, desequilíbrio. Então, todo sintoma neurológico agudo, ainda mais em um paciente idoso com comorbidades, ele precisa ser avaliado com urgência. Com urgência, quando eu falo, é tentar chegar no hospital com menos de 4 horas e meia do início dos sintomas. Doutor Igor, é verdade que o tempo de reação de vai socorrer esse tipo de paciente pode fazer toda a diferença? Exatamente, faz muita diferença. O porquê? A gente tem dois tipos de tratamento. A gente tem um tratamento medicamentoso de fase aguda, que é com a medicação que, no caso do AVC isquêmico, ela vai tentar desmanchar esse trombo, esse êmbolo, em que ele se encontra dentro do cérebro. E essa medicação só pode ser feita em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, por isso que a gente precisa dessa brevidade, né? A gente fala na neurologia que tempo é cérebro, e é exatamente por conta disso. Quanto mais tempo o paciente estiver sofrendo esse AVC, estiver com diminuição do fluxo ou interrupção do fluxo sanguíneo, mais o neurônio vai sofrer. E aí a gente vai ter mais perda de neurônio e, consequentemente, mais sequela. Hoje em dia, a gente também tem um tratamento endovascular com a possibilidade de realizar uma trombectomia, ou seja, de tentar retirar manualmente, através de um cateterismo, esse trombo. Nesses casos, a gente pode tentar fazer em até 24 horas em casos selecionados, mas o tempo mais hábil possível seria de até 4 horas e meia. Então, na presença de qualquer sintoma neurológico agudo, ir para o hospital nesse tempo de 4 horas e 30 minutos. Então, doutor Igor, para deixar bem claro, e eu faço questão de repetir essa pergunta, quando identificar sinais de AVC,
o procedimento correto é imediatamente levar para atendimento médico. É isso, nada além disso. Imediatamente. Imediatamente. A gente tem que procurar o mais rápido o serviço de saúde mais próximo para a gente poder ter esse atendimento inicial de maneira célere, né? A gente tem que avaliar esse paciente e definir se ele é candidato ou não ao tratamento de maneira mais rápida possível. Já que o senhor falou aí de tratamento, como é que funciona a reabilitação após um AVC, doutor Igor? A gente tem tratamento de fase aguda, que foi esse que eu acabei de citar. Então, depois que o AVC acontece, a gente já tratou ou não conseguiu tratar por algum motivo, o nosso grande objetivo vai ser qual? Evitar que um novo AVC aconteça, então descobrir qual foi o motivo, fazer a investigação clínica, descobrir se foi relacionado às comorbidades, e o segundo ponto seria a reabilitação. Uma reabilitação que tem previsão de meses até o resto da vida do paciente, geralmente envolvendo a ajuda de equipe multiprofissional como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, toda a equipe disponível para poder tentar trazer esse paciente à sua funcionalidade prévia, trazer ele mais próximo de ser uma pessoa funcional na sociedade. Doutor Igor, é possível recuperar totalmente as funções perdidas após um AVC? É possível, se a gente conseguir realizar o tratamento medicamentoso e a gente tiver o acesso à reabilitação intensiva, a gente pode conseguir recuperar o mais próximo possível do que era antes. Muitas vezes a gente tem uma recuperação completa, uma boa parte das vezes não, mas sempre quando o paciente tem acesso a tratamento e reabilitação, a gente consegue chegar próximo de uma recuperação suficiente para o paciente se manter funcional. Doutor Igor, baseado na sua experiência, quais são os maiores desafios que são enfrentados, principalmente pelos familiares dos pacientes durante esse processo de recuperação? Os maiores desafios, na minha opinião, são os desafios relacionados a acesso, né? Primeiro, o acesso à informação, então a gente está aqui falando sobre isso, já é um grande passo para a gente tentar trazer o conhecimento à população em geral, e os outros problemas seriam acesso ao sistema de saúde, né? A gente sabe que o sistema de saúde ele tem seus defeitos, a gente tem um serviço de saúde com o SUS que consegue trazer o máximo possível de tratamento, mas o acesso ainda é muito limitado, então eu acho que esse é o grande problema atual principalmente a nível de SUS. Mas, para mim, o principal problema que a gente consegue mitigar de maneira mais fácil seria acesso à informação. Existe uma pergunta que ela é sempre muito repetitiva, mas necessária. Que hábitos de vida ajudam a prevenir o AVC? Perfeito. Esses hábitos, eles são hábitos que podem prevenir não somente AVC. Lembrando que a doença aterosclerose, que seria a deposição de placas de gordura no nosso sistema vascular de maneira geral, ela é uma doença que acomete não somente o cérebro, mas também coração, rins e outros sistemas. Então, a gente prevenir com esses hábitos saudáveis não previne apenas AVC, mas várias outras coisas. Então, infarto, demência, risco de câncer, entre outros problemas. Mas os hábitos mais saudáveis que a gente tem que ter é a atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. A gente precisa também de um sono regular, então a gente precisa dormir bem, a gente precisa estar ativo e controlar comorbidades como, por exemplo, diabetes, hipertensão, cessar hábitos nocivos como tabagismo e etilismo, que geralmente vão favorecer essa doença chamada de aterosclerose, que é uma doença que acelera com a idade e acelera com esses hábitos e essas comorbidades citadas. Doutor Igor, só para encerrar, eu vou aproveitar aqui que é um questionamento feito até por um ouvinte. Existe alguma pesquisa relacionada à idade de que um paciente possa sofrer AVC? Pelo que eu entendi, ele quis perguntar se pessoas mais novas estão aptas a ter esse tipo de problema mais cedo do que pessoas mais idosas. Sim, a gente tem uma prevalência muito maior em pacientes idosos, isso a gente sabe, é um fator de risco conhecido, mas a gente pode ter AVC isquêmico em pacientes pediátricos, né? Até em crianças a gente pode ver AVC. Então, hoje em dia, cada vez mais pacientes jovens de 30, 40 anos, eles podem estar suscetíveis, geralmente associados à comorbidade. Então, é aquele paciente que não se exercita, aquele paciente obeso, paciente que tem um colesterol que não está sendo controlado, paciente diabético sem tratamento, e outras causas raras, como, por exemplo, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca ou trombofilias podem ser vistas também. Mas, com certeza, é mais prevalente em idoso, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais casos relacionados. Lembrando também de uma associação importante, que é o uso indiscriminado de anabolizantes, principalmente para pacientes jovens do sexo masculino, que utilizam de maneira sem acompanhamento médico para ganhos esportivos, né? Então, isso também tem sido uma causa de aumento de casos de AVC e infarto. Exatamente, talvez essa seja uma pergunta muito colada, uma resposta muito colada a essa próxima pergunta que um ouvinte também fez aqui, doutor Igor. Existe alguma relação
São de AVC com mal súbito, e eu aproveito até essa última resposta que o senhor acabou de falar. Pronto. O súbito ele é uma etiologia cardiovascular, geralmente por um infarto de uma artéria de maior calibre, né? Existe relação, porque a gente tem que pensar que é a mesma fisiopatologia. Assim como a gente tem uma artéria coronária no coração, a gente tem uma artéria cerebral no cérebro. E ambas elas estão suscetíveis à mesma patologia, a formação de placas de ateroma por uma doença aterosclerótica. Essa doença aterosclerótica ela pode ser acelerada por N motivos. Pressão alta, diabetes, dislipidemia, tabagismo, uso de substâncias, uso de anabolizantes. Então, sim, tem uma relação porque são aspectos diferentes da mesma patologia, que é uma patologia sistêmica. Doutor Igor Bessa, médico neurologista, muito obrigado mais uma vez a gentileza de atender o nosso convite aqui da Rádio Jovem Pan News para falar sobre esse dia 29 de outubro, Dia Mundial de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral. Muito grato pela gentileza. Por nada, um bom dia a todos. Espero que tenha contribuído um pouco para chegar no conhecimento da população sobre essa causa tão importante. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor.